Agora você vai ver o testemunho de uma pessoa que estava com a sua vida cheia de problemas por conta do uso abusivo e indevido de álcool e drogas. Veja o poder de Deus manifestado na vida desta pessoa. Quando a minha mãe estava grávida de mim, há 26 anos atrás, ela relatou para o meu pai que estava grávida e meu pai, assim, quando ficou sabendo, a primeira reação que ele teve foi de abandonar minha mãe. Para mim, meu pai era o meu herói, né? Com o decorrer do tempo, eu fui vendo algumas atitudes do meu pai, né? Ele bebia, fumava, né? Com 12 anos, com os mesmos 12 anos, assim, quando eu conheci meu pai, escondido, eu já comecei a dar o primeiro trago do meu cigarro com um vizinho. E com os 14 anos, eu vendo as atitudes ali dentro da minha própria casa com o meu pai, né? Sempre pegava o dinheiro, saía e se embriagava, chegava em casa embriagado, batia na minha mãe, né? Batia em mim também, na época. Me lembro perfeitamente, nós estávamos num restaurante lá em Santa Vitória e um dos meus amigos, ele fazia o uso de cocaína. E eu tive essa curiosidade também de experimentar a tal cocaína. E aquilo, 2 minutinhos no máximo, já subiu para a cabeça, já misturou com sangue. Foi uma coisa totalmente louca, como se diz, né? Numa fazenda de um dos meus amigos, né, na época. E um deles me fez o convite para fazer o uso do crack. E eu, curioso demais, o pior de tudo é que quando você dá o primeiro trago no crack, você quer dar o segundo, você quer dar o terceiro, o quarto, o quinto, e você quer ficar fazendo o uso dele até o dinheiro acabar. E assim foi feito. Aí onde foi que começou a queda, digo, maior do Luiz Fernando, né? Minha pessoa. E naquele sábado tinha uma festa de aniversário da minha prima, Amanda. Comprei algumas pedras de crack. Comprei também um litrinho de 600 ml de pinga e fui para a festa. Cheguei lá. Eu me lembro que eu saí para o meio do mato e ali eu fui fazer o uso das pedras de crack que eu havia comprado. Acabou a pinga que eu já tinha comprado, fui comprar mais. Inclusive fui até de bicicleta, me lembro perfeitamente. Quando eu estava voltando para a festa da minha prima, no meio do caminho, quase chegando na casa dela, aconteceu algo que, né, eu não esperava, ninguém esperava. Foi onde eu tive um princípio de overdose. Eu caí no chão, segundo o que as pessoas me disseram depois, né? Eu não vi isso. Eu caí no chão com a bicicleta e fiquei todo roxo. Lembro que eu acordei, as pessoas ao meu redor chorando, perguntando o que tinha acontecido. Vão levar ele para o hospital. E eu disse assim para minha mãe, não, tá tudo bem comigo, não aconteceu nada. E eu tava com um litrinho de pinga dentro do bolso e ainda tinha se eu não me engano, uma pedra de crack dentro do bolso. E quis entrar dentro da festa da minha tia, da minha prima, do aniversário dela. E me lembro que quando eu fui entrar no portão, quem apareceu foi minha tia, mãe da Amanda, né, que estava fazendo aniversário. Ela apareceu assim do nada no portão e
As duas mãos bateu no meu peito. Você não vai entrar aqui. As pessoas me colocaram dentro de um carro e me levaram para o hospital. Quando eu coloquei os pés dentro do hospital, aí sim veio a overdose. Lembro também que logo após eu ter saído do hospital, a notícia que circulou dentro da cidade é que o filho da Maria, o Luiz Fernando, havia morrido de overdose, de tanto usar droga. Só que quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, Deus ele move. Deus ele faz o impossível na vida da pessoa. Lembro que eu trabalhava numa cerâmica, lá em Santa Vitória, onde Deus começou a trabalhar. Dentro desse trabalho onde eu fazia, lá na cerâmica, lá em Santa Vitória, a dona da cerâmica, chama-se Silvia Franco Bandeira de Melo, a Silvia ficou sabendo da minha situação, né, de usuário de crack, bebida alcoólica, e ela me fez um convite para vir me tratar aqui em Uberlândia. Eu não conhecia ainda nenhuma comunidade terapêutica. E ela, conversando comigo, perguntou se eu queria vir para Uberlândia me tratar. E ela disse que conhecia uma comunidade terapêutica aqui em Uberlândia, chamada SEAME, Reabilitação para a Vida. A minha reação a princípio foi de espanto, porque eu sempre ouvia falar de pessoas que foram na época era fazendinha, né? Eu ficava pensando assim, mas como que esse negócio? Vou chegar lá, o que é? Se eu não fizer o que eles me pedem, ou se eu desobedecer alguma coisa, será que eles vão me bater, vão me amarrar? Né? Ficava com isso na cabeça. Mas não era assim. E foi onde eu comecei a buscar a presença de Deus na minha vida, através da palavra, através dos estudos, através do culto, né, que era pregado toda manhã, toda noite. E chegou um dia que eu fiz como se diz, um desafio para Deus. Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor pode mudar a minha vida, hoje à noite, no culto, fala comigo então. Naquele dia, naquela noite, o que eu perguntei para Deus, o desafio que eu fiz para Deus, Ele me respondeu. Que após orarmos, eu subi aqui para cima, onde era o quarto onde eu ficava. Entrei para dentro do quarto, fechei a porta ali sozinho. Só eu e Deus. Eu me ajoelhei no chão e comecei a falar com Deus. Deus, agora eu creio que o Senhor existe e que o Senhor quer mudar a minha vida. Dormi, acordei no outro dia de manhã cedo. E aquele peso que eu sentia nas minhas costas e até mesmo dentro do meu coração já não existia mais. Parecia que alguém tinha arrancado 1000 toneladas de cima de mim. Eu me senti leve, senti, sabe, em paz. Meu coração estava sorrindo, estava alegre. Foi onde Deus fez um milagre na minha vida. Foi ali onde eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo e naquele momento eu creio que Ele selou a minha vida com Deus. Mas teve um fato que antes de eu entrar
aqui na SEAMI, que foi muito marcante e que eu não poderia, né, até mesmo deixar de relatar aqui nesse testemunho. A pessoa se aprofunda tanto no pecado, quando a pessoa está sem Deus, ela se aprofunda tanto que ela faz coisas que nem ela mesma não acredita. Antes de eu vir para a SEAMI, eu havia estado um período de tempo, de 2 meses, como eu já disse nesse testemunho, sem trabalhar, antes de eu entrar na cerâmica, onde eu conheci a Silvia. Como eu estava 2 meses sem trabalhar, não ganhava dinheiro nenhum, que inclusive na época eu já estava até roubando dentro de casa para fazer o uso do crack. Na época, homossexuais, eles me pagavam para ter relação sexual com eles, para que eu, né, possivelmente tivesse ali com o que comprar droga. Isso é uma vida de um ser humano que vive sem Deus. Ele pode sim chegar a esse ponto. Eu agradeço muito a Deus por esse ministério, pela vida do pastor Onésimo Domingos. É um homem de Deus, é um homem que a gente vê que ele entrega totalmente a vida dele em prol desse ministério, das vidas que a cada dia entra do portão adentro. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de dar esse testemunho. Quero que as pessoas que estejam aí depois ouvindo esse testemunho creiam que existe um Deus e que Deus pode sim fazer um milagre hoje, se você crer, se você ter fé. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Mas Deus está dizendo, eu ainda